Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disto, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Precisamos da presença de Deus, não só um conceito de Deus. A fé cristã não se resume a uma série de afirmações que nós assinamos embaixo ou afirmamos, mas compreende uma experiência de Deus, uma comunhão com Deus. Isso que Ele nos oferece. Jesus disse: é importante que eu vá para que venha outro, e então com Ele nós iremos fazer morada em cada um que permanece em Cristo. Esta morada transforma a nossa vida e é o que a nossa alma mais deseja. O ser humano foi criado, como disse Agostinho na sua oração: tu nos criaste para ti. E nosso coração só acha alento, só acha paz quando nós temos esta comunhão contigo, Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem comunhão entre as três pessoas da Santíssima Trindade. Deus é amor, e para dizer que Deus é amor, Ele não é amor em potencial, Ele é amor absoluto e de fato, pois Deus vive num relacionamento de amor já desde a eternidade. Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai contemplando o Filho contemplando o Pai, o Espírito contemplando os dois e os dois contemplando o Espírito. Há o que se chama na teologia sistemática uma dança entre eles, chamado pericorese, ou seja, há uma habitação mútua, uma dança mútua, há uma contemplação mútua que alegra a Deus e que completa Deus. Deus não teve que nos criar para, de algum modo, suprir uma solidão ou resolver uma carência. Deus não é carente. Deus é eterno, infinito, e Ele é abundante. E dessa abundância, Ele nos criou. Ele nos criou para que nós fizéssemos parte também. Ele fez isso não para acrescentar algo, mas para expressar o seu amor para conosco. Jesus disse: naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Somos chamados, somos convidados para dentro desta comunhão da Santíssima Trindade. É algo extraordinário e algo que está ao nosso alcance. Então, por que eu não sinto a presença de Deus? Então, por que eu entro na igreja e saio da igreja frio, sem perceber a virtude de Deus ali presente? Porque nem todos que estão aqui percebem a presença de Deus. Seu coração está longe, está frio. É isso que nós estamos tentando entender. O que constitui esta permanência em Cristo? Esta comunhão do Espírito de Deus. Como nós falamos semana retrasada agora, ao lermos esta passagem, ele deixa claro que se nós permanecemos nele, ele permanece em nós, suas palavras permanecerem em nós, se nós obedecermos a ele, então essa comunhão será fortalecida.
Só que permanecer em Cristo, essa própria comunhão, esse tipo de amor compreende um sacrifício. O próprio amor entre Pai, Filho e Espírito compreende um sacrifício. Nós sabemos que quando Deus criou o homem, Ele criou o homem já sabendo que Ele teria que se sacrificar pelo homem. O pecado do homem não surpreendeu a Deus. Como é que sabemos disto? Apocalipse 13. Pode abrir. Apocalipse 13, versículos 7 e 8. É uma passagem que fala sobre a guerra entre os poderes deste mundo e a igreja. Entre o dragão, a besta que sai do mar, a besta que sai da terra. Esses poderes, explicando como a igreja é alvo. Ele diz, em versículo 7, foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Frase interessante. Não é um erro. Não é erro de tradução, está aí no original. Literalmente, quando falamos de Jesus Cristo, falamos daquele que foi morto desde a criação do mundo. Ou seja, já foi acertado antes que Deus dissesse, haja luz. Antes que Ele dissesse, criemos o homem à nossa imagem e semelhança. Antes de tudo isso começar, desde antes do início, já havia entre os membros da Santíssima Trindade uma aliança, um acordo, que haveria um sacrifício e que o Filho viria morrer em nosso lugar. Este amor, a expressão de amor. Ora, nós sabemos que ter filhos não é sempre uma festa. Não é sempre a criancinha que levanta os bracinhos e diz, papai, e você, oh, que coisa fofa, que coisa rica, que coisa linda. Nós sabemos que tem dias que os filhos desobedecem, se rebelam, fazem mal a si, fazem mal a nós. Tem dias que, mesmo sem querer, nos ferem. Não é verdade? 3 horas da manhã, me lembro a primeira vez que minha esposa me acordou às 3 horas da manhã e disse, temos que ir para o hospital, John não está bem. Eu disse, ótimo, assim que amanhecer nós iremos. Ela disse, não, você não entendeu, nós temos que ir agora. E eu olhei para ela e disse, fala sério? Eu não sei, eu acho que eu não me lembro do trabalho que eu dei aos meus pais, mas não me entrou na minha cabeça que ter um filho iria compreender também uma emergência dessas. Mas Deus não foi surpreendido por nós. Nós sabemos que desde o início, Ele já sabia, já nos conhecia, já sabia o trabalho que nós daríamos a Ele. Esse amor levaria o Filho a pagar um preço altíssimo. Ele teria que negar os seus direitos como Deus. Veja só em Efésios 4, versículo 30. Diz isso com tanta clareza. Efésios 4, versículo 30 diz, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Ele entregou por nós como um sacrifício e aroma agradável a Deus. Ou seja, essa comunhão entre 3 pessoas compreendeu
necessariamente que o Filho se sacrificasse para agradar também o Pai. Ele deu de si. E Ele estende isto para nós, assim como nós começamos lendo, assim como eu obedeci o Pai e permaneço no seu amor, me obedeçam e permaneçam em meu amor. Nós também somos chamados para permanecer em Cristo, não como obrigação, mas como privilégio. Que privilégio permanecer em Cristo. Que privilégio contemplar o Senhor. Que privilégio poder sermos amados por Ele e amar a Deus. Meus irmãos, às vezes eu fico tão consternado quando eu penso em pessoas que veem esse tempo com Deus, oração, leitura bíblica, como uma obrigação. Você não entendeu. A palavra de Deus é mais doce que o mel. Os preceitos do Senhor, os caminhos do Senhor, a justiça do Senhor, as palavras são preciosas. Quando eu leio a palavra, quando eu abro a Bíblia, estou abrindo um tesouro, estou abrindo algo que vai me fazer bem, que vai trazer saúde para os meus ossos e que vai alegrar o meu coração. Jesus mesmo disse: eu falei essas coisas para que minha alegria esteja em vocês, sua alegria seja plena. Muitas pessoas veem a vida cristã como uma série de obrigações. Eu tenho que orar 10 minutos por dia, hoje eu só orei 8, estou devendo Deus 2 minutos. Isso é bobagem. Imaginou? Isso não é um relacionamento de amor. Relacionamento de amor é como 2 namorados que ficam aí no telefone até as altas horas. Desliga você primeiro, meu amor. Não, você desliga primeiro, eu não consigo desligar. Não, você desliga, eu não aguento. Eu quero poder falar contigo para sempre. Respire aí. Oh, que sopro maravilhoso. Você lá aí. Um relacionamento de amor é algo que só a contemplação um do outro, não é? Você vê aqueles casaizinhos que ficam lá no restaurante sentados olhando assim um para o outro, assim todo: oh, meu amor, oh, meu gatão, oh, meu chuchuzinho, meu docinho de coco, não sei o quê. E fica olhando e todo mundo fica assim: Com Deus, isso nunca tem que passar, nunca tem que acabar. Meu Deus! Pois quando contemplamos Deus, Salmo 22 diz: na tua presença há plenitude de alegria. Há plenitude de alegria. A tua destra há prazeres eternos. Eternos, nunca acabam. Nunca mingua, nunca se esfria. Nós nos esfriamos, por quê? Porque nós pensamos coisas do mundo, nós nos voltamos para o mundo e tentamos manter Deus como se fosse assim uma espécie de válvula de escape. Qualquer coisa, valei-me, Senhor. Mas a gente tenta viver a nossa vida fazendo da nossa comunhão com Deus uma espécie de apêndice, em vez de ser o centro da nossa vida. Nós somos chamados para permanecer em Cristo, contemplar o Senhor dia e noite, e Ele promete vir, e nós temos essa promessa em Apocalipse, diz assim: eis que bato a porta, se abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Quantos não precisam beber novamente da presença de Deus? Mas como? Bom, como vimos, essa permanência compreende obediência. E o que Ele nos manda fazer? O que Jesus nos manda fazer? Como podemos obedecer a Cristo? Ele diz: este mandamento vos deixo: amem-se uns aos outros. Não, eu quero morar numa montanha sozinho, e só eu e Deus. Só eu e Deus. Só Ele. Porque afinal de contas, grandes homens de espiritualidade antiga, os monges faziam isso. Os monges não faziam isso, não. Muitas pessoas compreendem mal o movimento monástico. O movimento monástico foi inspirado por pessoas que queriam sair da cidade, especialmente da igreja, que tinha se corrompido pelo seu envolvimento com o Estado e tudo. E eles saíram para formarem comunidades. O monge não saiu para ficar sozinho, ele saiu para formar comunidade
na qual ele poderia vivenciar realmente o amor cristão com os seus irmãos, ou, no caso das freiras, com as suas irmãs. O propósito dos mosteiros, o propósito real dos mosteiros, era para viver em comunidade com pessoas que tivessem a mesma intenção, a mesma espiritualidade, a mesma dedicação ao Senhor. Então, não é uma vida solitária, embora seja uma vida afastada, digamos, da praça, mas era uma vida motivada pelas palavras de Cristo, que nós tínhamos que amar uns aos outros. E não pensem que essa vida de mosteiro sempre foi um paraíso. Nós vemos em certas histórias de certos monges, certas freiras, inclusive Teresa de Lisieux deu um exemplo de uma freira que acabava com a paciência dela. Era uma freira tão horrível, tão má. Tem freiras más. Que ela escreveu, ela tem um livro chamado A História de uma Alma, e ela disse que essa freira torturou ela, e ela fez questão de amar esta freira, de fazer bem e de ser longânima com essa freira. E quando Teresa morreu cedo, aquela freira má, ao lado do caixão, foi registrado que ela disse: essa menina me amava tanto. A freira achava que ela era predileta de Teresa, mas não era. Era que ela mais desgostava, digamos, mas ela procurava amar como Cristo amou, dando de si, se sacrificando, fazendo com que a outra se sentisse amada. Agora, quando falamos do amor de Deus, e hoje nós estamos ouvindo muito falar essa palavra, o amor venceu, o amor. O que é esse amor? Não é? O que é amor cristão? Nós achamos a resposta, surpreendentemente, no livro de Romanos capítulo 12. E nós vamos ler 21 versículos, os primeiros 21 versículos de Romanos capítulo 12. E vamos ver algumas frases aqui que refletem, que são ecos do que Jesus falou. Olha só o tema, eu já falei sobre a Trindade, que havia sacrifício para agradar a Deus, para ser agradável ao Pai. Veja só, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. E veja só para essa primeira cláusula mostra a intensidade da palavra de Paulo. Paulo não está dizendo isso como uma recomendação. Ele literalmente está dizendo: amados, eu estou implorando pelo amor de Deus. Ele está colocando isso como uma prioridade. Então, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, ou seja, este é o culto que faz sentido. Outro tipo de cristianismo não faz sentido. Outro tipo de devoção não faz sentido. Aquela devoção de só eu e Deus e mais ninguém, não faz sentido. Aquele culto de, eu quero entrar e sentir a presença de Deus, depois você vai embora e não quer saber dos outros. Isso não faz sentido. Esse é o culto que faz sentido. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero.
Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, nem estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Veja, nós estamos falando da comunhão com Deus, que passa por um zelo pela nossa comunhão uns com os outros. Comunhão com Deus não é uma coisa solitária, individualista. Embora nós vivamos numa sociedade tremendamente individualista, a coletividade é falida nos nossos tempos. Se o síndico mandar um recado para você dizendo vai faltar água, mas se todo mundo usar normalmente, ninguém encher a banheira, vai ter para todo mundo o dia inteiro. A primeira coisa que você vai fazer? Vai encher a banheira, né? Por quê? Porque você sabe que o vizinho vai fazer a mesma coisa. Então, nem todo mundo desconfia de todo mundo. Não há uma coletividade, não há um espírito. Por isso que cidadania é uma farsa. Cada um por si e os que nos governam, meu Deus. Então, mas não na igreja. Na igreja é outra coisa. Se eu quiser comunhão preciosa com Deus, ser cheio de Deus, eu tenho que velar pela minha comunhão amando o meu próximo, amando o meu irmão. Se você quiser Deus, tem que amar seus irmãos em Cristo. Se você quiser ficar cheio da presença de Deus, não é só joelho no chão, no seu quarto, mas é corpo presente em sacrifício uns pelos outros. Se amarmos uns aos outros, seremos obedientes a Deus, e Deus nos amará e habitará em nós. Esta é a fórmula. Não há como haver um fluir do Espírito de Deus sem que haja um espírito comunitário, sem que haja um amor mútuo entre irmãos. O Espírito Santo não se manifesta numa igreja cheia de cavaleiros solitários. Não acontece. O que motiva esta série de mensagens, desde o dia de Pentecostes, é de nós voltarmos a falar sobre o mover do Espírito Santo, sobre os dons do Espírito Santo. E eu quero chegar logo a falar sobre os dons do Espírito Santo, para nós reavivarmos isso entre nós. No entanto, nós não podemos examinar os dons do Espírito Santo sem que nós entendamos o que realmente constitui a presença de Deus em nós. Senão, dons vão ser apenas uma espécie de brincadeira, um laboratório, e não é isso, não é para isso. Os dons são conferidos à igreja para o bem comum, para o bem do nosso próximo. O mover do Espírito Santo não é só para nos promover um enlevo, uma emoção, um arrepio, absolutamente. É para fazer de nós um corpo que manifesta a glória e a presença de Deus coletivamente. Deus constitui um povo.
Em Efésios 2 diz que ele constituiu Cristo, depois de tudo, depois de ele ter passado pelo sacrifício, ressurreição e agora na glória, Cristo foi dado à igreja, que é o seu corpo. E se nós agirmos apenas como indivíduos espalhados e sem nenhum nexo, nenhum elo entre nós, então não somos corpo. E nós vemos vez após vez nas Escrituras essa afirmação que nós não somos indivíduos, nós somos parte de algo. O mundo pensa de uma certa maneira, né? Mas nós somos admoestados para renovar a nossa mente. Romanos 12, 1, que acabamos de ler. Nós temos que renovar a nossa mente para poder provar a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Primeiro, a fé tem um correspondente físico. A fé não é só uma apreensão mental, um modo de pensar, mas adentra nossa vida de uma maneira muito prática. Mexe com o nosso tempo, mexe com o nosso dinheiro, mexe com o nosso esforço, mexe com o nosso convívio, porque convívio é sempre físico, não importa o que o Facebook nos diga. Tem pessoas que chegam para mim, eu estive nessa igreja semana passada, pessoas chegaram para mim dizendo, eu sou seu amigo. Como assim? Não, na Facebook. Eu disse, não, na Facebook você é assim, desse tamaninho. Eu não posso me relacionar com um avatar, com um retratinho desse tamanho. Você agora está grande, na minha frente. E tem pessoas que eu levei um susto, porque não pareciam nada botaram aí uma foto, né? Porque seu avatar é Pato Donald, e você agora... Então. Mas isso não é... Sabe, na Facebook, qualquer coisa eu bloqueio. Ontem eu bloqueei um monte de gente, porque estavam discutindo os assuntos da semana, né? E quando eu falei, pessoas começaram a dizer que eu era que eu odiava a pessoa, não. Então qualquer coisa, clique. Chateou? Clique. Mas tenta fazer isso com o seu vizinho agora. Olha para ele, clique. Ele vai ficar, não muda. Está aí, corpo presente. Quando a gente está corpo presente, não tem escolha, né? Diga para o seu vizinho, eu sou seu irmão ou irmã infiel. Sou seu irmão ou sou sua irmã, tem que me amar. Tem que me amar. Não tem jeito, não tem como fazer clique. Funciona não, corpo presente. Mexe com a nossa vida física, nosso tempo, nosso esforço, nossa disposição. Invade a nossa vida, ok? O mundo quer algo que quer um controle remoto sobre a vida. Quer poder controlar tudo. Na igreja, não. Na igreja você está exposto. Você está, de certa forma, em perigo de ter que pagar um preço aqui. Mas é isso. Tem que mudar seu modo de pensar. Tem que também ter um modo equilibrado de enxergar a si mesmo. Um conceito equilibrado de si. De acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Ou seja, não importa quem você seja lá fora, não importa se você tem muito ou pouco dinheiro, não importa, olha, às vezes pessoas chegam aqui e dizem, você sabe quem eu sou? Eu disse, não sei não. Aí fico meio assim, não sabe quem eu sou? Não sei não. E não importa, pode ser quem você seja, aqui não tem lugar guardado para ninguém. Chega e vai sentar na medida da ordem de chegada. Não tem lugar reservado para VIPs. Nessa igreja não tem VIPs. Nós estamos aqui porque a medida que é medida a cada um de nós é a fé que nós temos em Cristo Jesus. Cada um aqui, sua condição aqui é determinada por Cristo e não pelo que você fez ou deixou de fazer, pelas pessoas que conhecem você, se você é famoso ou não é famoso. Não importa. A igreja não é lugar para essas coisas. Não podemos fazer acepção de pessoas na igreja. Esse é o essa maneira que o mundo pensa sobre as pessoas. Aqui nós temos que ter uma outra maneira de nos enxergar.
né? Essa história de você sabe com quem está falando, eu sou um pecador salvo pela graça de Cristo Jesus. E quando eu estou aqui dentro, essa é a minha condição junto com você. Existe uma hierarquia funcional na igreja, claro, né? Existe uma hierarquia, tem pastor, tem bispo, tem diácono, mas isso é só para as coisas funcionarem direito. Cada um é chamado para fazer a sua parte, não é? Mas perante Deus, nós todos somos absolutamente iguais. Isso não é democracia, isto é a graça. A graça nos reduz todas as nossas expectativas humanas para zero, a entender que nós somos pecadores destinados ao inferno, a não ser que Cristo nos salve. Isso não é democracia, isto é teocracia. Aqui Deus manda. Diga para o seu vizinho, aqui quem manda é Deus. É Ele que confere a pessoas que procuram, de alguma maneira, robustecer sua autoimagem. Minha autoimagem, meus irmãos, sem Cristo, é péssima. É péssima. Eu tenho uma capacidade de destruir a minha vida assim como você. Tenho minhas falhas, tenho os meus pecados, todos nós temos. Não existe nem... Todos nós somos vasos de barro. Não tem vaso de prata, não tem vaso de ouro, não tem vaso de... Todos nós viemos do pó e ao pó nós voltaremos. A única medida que nos qualifica a chegar a esta mesa, a chegar à ceia do Senhor, é a graça de Deus. Não há outra. Não há outra medida. Então é importante que nós entendamos. Tá bom, você toca violão, você toca piano, você toca isso ou aquilo, você sabe ensinar isso ou aquilo. Isso também te dá o quê? Uma responsabilidade para usar esses talentos a serviço de Deus, mas não te confere mais importância ou menos importância. Eu não sou mais importante nessa igreja do que você, nem você é mais importante do que eu. Não importa o tamanho do seu dízimo, não importa a quantidade dos seus talentos, o que importa é a graça de Deus. A graça de Deus nos basta. Então, esta ideia de acepção de pessoas que é mundana, atenta contra o verdadeiro amor entre irmãos, e se nós pensarmos assim, também vai dificultar a nossa própria comunhão com Deus. A nossa comunhão com Deus. Você quer ver uma coisa? Quantas pessoas perdem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, porque o pregador anunciado não pôde comparecer naquele dia, ou estava doente, ou teve que viajar. Eu já vi pessoas chegarem na porta e perguntar, quem está pregando hoje? Ah, não é o pastor? Ah, então eu volto outro dia. Estão fazendo a acepção de pessoas, estão fechando suas vidas para a possibilidade de Deus falar por meio de outro instrumento. Eu cresci vendo isso. Eu cresci vendo isso ao ponto de pessoas ficarem de pé e irem embora quando, na época, meu pai não estava presente. Por quê? Porque só queriam ouvir meu pai, o bispo Roberto. Não pode. Deus pode falar por meio de qualquer um de nós. E quando pessoas chegam para mim para falar alguma coisa, outro dia eu recebi uma mensagem direta pelo Facebook, tá bom, então. Mas eu entrei no perfil da pessoa, era uma pessoa muito humilde, seu português horrível, mas tinha uma palavra de encorajamento para mim. E eu me senti tão agraciado por Deus naquele momento, que Ele falou por intermédio de alguém para me ajudar. Eu estava muito desanimado, confesso, já faz um tempo, estava muito desanimado. E era uma palavra tanto de repreensão, como também de encorajamento. E eu não desprezei a palavra, vendo que era uma pessoa, assim, que... não tinha meios de ter o entendimento da palavra que eu tenho adquirido ao longo dos anos e tal, mas eu disse, não, Deus usou esta irmã muito humilde para falar comigo. Deus pode falar para nós através de quem quer que seja, e nós temos que ter a humildade e de não fazermos acepção de pessoas, assim como não dizer, se tão somente soubessem quem eu sou, iriam me valorizar. Também nós não podemos virar essa mesa dizendo, só vou valorizar o ministério de A e B, mas C, não sei. Ele não prega tão bem quanto A e B, ou D, ou E, ou F, ou esse e aquilo.
Deus pode usar qualquer um para falar para nós. Se nós tão somente tivermos nosso coração aberto, nós temos que parar de pensar como o mundo. Gente, a gente vive numa sociedade que cria celebridades até na igreja. Até na igreja. Há um culto de celebridade. Quantas vezes eu fui numa conferência para ouvir um certo pregador famoso e dentro do programa, inclusive, nós tivemos uma experiência, não é? na Fiel, que tinha um pastor lá que ninguém sabia quem era. E a gente, tá bom, já faz parte do programa, vamos lá. Era um velho escocês, né, que a gente não dava muita... Puxa, ele chegou lá todo assim, a gente... Tá bom, vamos ficar, né, no horário, vamos ver e tal. E quando ele abriu a boca, não demorou 5 minutos, estava todo mundo assim. Deus começou a falar aos nossos corações e ele se tornou o predileto de todo mundo. E o celebrity, né, pregador celebrity, foi meio fraco. E olha, a gente levou assim a gente tomou assim aprendemos uma lição, que nós temos que estar abertos para o que Deus vai falar sempre na casa de Deus, né? Bom, eu tenho que correr agora, eu estou vendo que meu tempo está acabando. Deixa eu correr. Nós temos que entender que membresia, que a força da igreja não se deve a um astro, uma celebridade, ou alguém mas depende de todos nós. Nós somos membros de um corpo e precisamos uns dos outros. Cada um traz a sua contribuição, traz seus talentos, os seus dons, e nós, embora sejamos diferentes, precisamos uns dos outros. Diga para o seu vizinho: você precisa de mim e eu preciso de você. Pode dizer: você precisa de mim. Precisamos uns dos outros. Bom, rapidamente, porque não é que o tempo tenha avançado tanto, mas eu tenho tanto para falar que eu estou até assim um pouquinho afobado. Ele nos dá 13 admoestações, nos ensinando como amar, porque amor não pode ser a nosso modo. Eu não posso reinventar. Hoje em dia, muita gente está reinventando a definição de amor. E quando dizem Jesus é amor, Deus é amor, não estão dizendo necessariamente a mesma coisa que eu digo quando eu digo Deus é amor. Amor, hoje, foi reduzido a um sentimentalismo, a um afeto que nem sempre é fundamentado na verdade. E o amor de Deus é algo que a Bíblia define muito claramente, mostra, e não é uma doutrina fácil, é complicada essa doutrina. Não tenho tempo para entrar em todos os nuances do amor de Deus, mas eu posso falar sobre essas admoestações no Cante, a como nós devemos amar uns aos outros. Primeira coisa, e nós temos isto em Romanos 12, a partir do versículo... como é que é? Deixa eu olhar aqui de novo. 12, a partir do versículo... Ok, versículo 9, a partir do versículo 9. O amor deve ser sincero. Qual é a palavra que ele usa? Anipócritos. Anipócritos é uma palavra grega fantástica. Ou seja, não seja hipócrita. Quando a gente fala do hipócrita, o hipócrita vem do grego, que no teatro grego havia 2 máscaras que representavam a felicidade e a tristeza, ou raiva ou simpatia. Todos conhecem aquelas 2 máscaras, não é? Sorrindo e o outro, né, dando cara feia. Eram chamados o hipócrita. Aquela máscara, porque em vez de mostrar emoção, eles usavam a máscara para demonstrar que a sua fala era ou para o bem ou para o mal, e era chamado literalmente o hipócrita. Quando diz anipócritos, esse prefixo é o quê? Porque não haja isto, não podemos usar máscaras, nosso amor uns pelos outros tem que ser sincero. Isso quer dizer que nós temos que trabalhar o que está aqui dentro. Nós temos que nos dedicar a um amor
sincero, sem segundas intenções. Ou seja, você tem que se vigiar, né? Dizem que a diferença entre os homens e as mulheres é que os homens chegam e dizem: ei, aí, você é malandro, sem vergonha, você não presta e tal. E o homem vai embora dizendo: esse cara é demais, ele é legal, é meu amigo. Enquanto a mulher diz assim: ô, minha filha, você está tão linda, você é tão bela, tal, não sei o quê. Vai embora dizendo: ih, ela é falsa, é venenosa, tal. Que o homem ofende cara a cara, mas vai embora dizendo: esse cara é demais, eu gosto dele. Há tantas pessoas que voltam e dizem: puxa, pastor, que mensagem boa. Chega em casa: o pastor não está muito bem hoje não, viu? Ou chegam aí, e lá vem aquela pessoa complicada: oi, minha irmã, como é que vai e tal, né? Mas lá dentro você está julgando, você está, sabe? Não podemos usar máscaras na igreja, não. Não é claro que você vai andar por aí dizendo: ih, você não presta. Não vamos dizer isso, não. Mas nós temos que valorizar, dar peso aos nossos irmãos. Nós temos que atribuir valor real. Este meu irmão em Cristo é complicado, mas vou amá-lo. Diga para o seu vizinho de novo: tem que me amar. Pode dizer: tem que me amar. Sem segundas intenções. Temos que odiar o que é mal, continuando, odiar o que é mal e nos apegar ao que é bom. Isso quer dizer que não é um sentimentalismo vazio, nem tampouco um amor falso. Há muitas pessoas que estão protestando a validade do amor baseado numa mentira. Hoje em dia, não vou entrar em mérito do que aconteceu essa semana nos Estados Unidos, mas há muitas pessoas falando amor, amor, mas é fundamentado numa mentira. Nós temos que ser francos, honestos, e às vezes até esse amor. Olha, eu cheguei para um pastor uma vez que tinha um mau hálito tão terrível que eu quase não conseguia chegar perto dele. E ele disse: meu irmão, você é um pastor, o seu hálito é horrível. E eu dei um drops para ele, eu dei uma caixa de drops para ele. Ele me olhou e eu pensei: eu vou perder a amizade desse cara. Mas ele disse: olha, você está pastoreando pessoas vêm aqui para cumprimentar o pastor, e você aí... E a pessoa não volta, né? Olha o bafo. Então, sabe que ele olhou para mim, parou e disse: eu nunca me senti tão amado por um outro pastor. Você agora me fez o bem, porque eu não sabia, né? E especialmente quando a gente começa a ficar, assim, os anos passam, não sei porquê, mas a gente fica mais velhinho, o hálito tem que trabalhar mais, né, para manter o hálito legal. E a gente tem que, não é que a gente vai saber, agora não use depois do culto indo para lá, você mau hálito, né? Não vamos, mas há momentos quando a gente tem que dizer: meu irmão, não é por amor, a gente tem que chegar para alguém e dizer: poxa, não precisava falar assim. Ou seja, não vamos ser falsos, não vamos ser hipócritas, e vamos falar a verdade em amor, odiando o que é mal, ou seja, não sendo coniventes com o mal. Amar alguém não é ser conivente com o mal que essa pessoa está fazendo. Quantas mães dizem: eu não posso corrigir meu filho porque eu amo meu filho, né? Mas se não fizer isso, se não corrigir seu filho, se não botar parâmetros, se não aprender a dizer não, seu filho vai crescer para ser um monstro, se já não for. Porque crianças sem barreiras, sem parâmetros, sem limites, são monstros, são monstruosas. São monstruosas. Então tem que... Gente, hoje em dia o que rege a criança é: eu quero, né? Nós estamos agora trabalhando no meu neto, que a gente disse assim: não pode, mas eu quero. Ele chegou na minha casa outro dia: quero melancia. Eu disse: não tem.
Mas eu quero. Eu disse, não importa se você quer ou não quer, não tem. E ele, sabe, o conceito de que não tem ou não pode, ainda é um conceito que ele está tentando aprender. E nós estamos tentando ensinar, os pais dele estão tentando ensinar o dia inteiro, a noite inteira, há crianças que aprendem com muita facilidade, e tem outras crianças que demoram muito a aprender, e alguns de vocês ainda não aprenderam até hoje. Mas há coisas que pode e não pode, e nós temos que chegar e dizer, não pode. E muitas vezes nesse convívio, a gente acaba descobrindo certas coisas que precisam de alguém amoroso, que pode chegar e dizer, meu irmão, não é bem assim não. Assim também não convém. E pode ser uma coisa sutil, pequena, pode ser uma coisa muito grave, né? Tem pessoas que não têm controle sobre o seu temperamento e explodem a qualquer momento. Já aconteceu aqui, de um irmão que chegou, explodiu, né, com um dos nossos introdutores. Eu cheguei e disse, meu irmão, espera aí, agora você errou. Não é assim, você não chega aqui batendo em todo mundo, reclamando de tudo. Espera aí, não é assim. Você não está nervoso, você está nervoso, né? Em vez de todo mundo se calar, a comunhão dos santos envolve um amor baseado na verdade. E não é só sermos coniventes uns com os outros. Eu tenho que correr. Com dedicação, honremos uns aos outros. Temos que mostrar respeito, gentileza, etiqueta. Etiqueta. Etiqueta não é ética, é o quê? São aquelas coisas que fazemos para, né, para honrar uns aos outros. Gente, eu já estive em churrasco com crentes, graças a Deus não aconteceu aqui, mas todo mundo cotovelando uns aos outros para chegar na mesa. Eu disse, meu Deus, nós estamos aqui, onde estamos aqui? Sai da frente. Ao ponto de senhoras aí com a bolsa aberta, já pegando, né, os quitutes. Assim, meu irmão, poxa. Você não tem amor? Tenho sim, mas é um amor baseado na verdade. A verdade é que você está tirando dos outros para você levar para casa e comer depois. O que é isso? Sempre tem, né, alguém, né? Temos horário, temos palavra. Meus irmãos, a gente chega na igreja por uma questão de honrar uns aos outros. Chegamos na igreja na hora para honrarmos uns aos outros, porque quando alguém está começando a louvar e outro está vindo, passando por cima para achar lugar, isso interrompe, isso é uma falta de respeito mútuo. E talvez você não goste de ouvir isso, mas quem chega tarde na igreja sempre é mal criado. Não gostou? Então ache uma igreja que gosta disso, mas aqui nós reconhecemos que chegar na hora do culto é uma questão de respeito, não só pela casa de Deus, mas pelo seu próximo. Alô? Amém? Eu sei que trânsito é assim e tal, e que você não achou a escova de dentes e não sei o quê, mas todo domingo, desculpe, se você chega atrasado todo domingo, eu não respeito isso não. Eu não respeito isso não. Eu acho isso uma falta de respeito pelos outros, assim como seria uma falta de respeito eu começar aqui 10 para as 10, 10 e 15, todo domingo ser um horário diferente. Quando nós marcamos um horário, você pode ter certeza que nós vamos começar no horário que nós marcamos. Começamos às 10 em ponto, à noite nós vamos começar às 6 em ponto. Por quê? Porque nós estamos honrando os que confiaram na nossa promessa. Se você marca um casamento para 6, não apareça às 7:30 da noite. Nem os padrinhos levam a sério. Então vamos aprender a levar a sério as palavras uns dos outros. Vamos honrar uns aos outros. Não tenho tempo para falar muito mais sobre isso. Também talvez não seja conveniente eu falar demais sobre isso. Então, temos que fazer isso com zelo. Nunca falte zelo. Faça isso de coração. Meus irmãos, a igreja, a sua vida espiritual depende de uma dedicação e de uma entrega. Tem que entrar nisso de cabeça. Isso não pode chegar assim, sempre com o pé atrás. Comunhão exige dedicação. Como qualquer bom casamento, exige dedicação.
como qualquer amizade exige dedicação. Amizade também é algo para o qual nós temos que nos entregar, alegrando-nos na esperança, pacientes na tribulação e perseverando em oração. Oh, meu Deus! Sem oração, amados irmãos, não há como ser espiritual. Não há como conviver. Não há como um casamento sobreviver. Não há como uma igreja sobreviver. Se nós não orarmos, se nós não pedirmos a ajuda do alto, se nós não tivermos a ajuda de Deus, se depender somente de nós, nós somos complicados, nós somos difíceis. A igreja é inviável sem o milagre. E milagres acontecem mediante oração. Não são boas intenções. Quantos casais, todo mundo que sobe naquele altar e faz os votos e troca alianças, está fazendo isso com a melhor boa vontade. Boa vontade não garante longanimidade de um casamento. Quando aqueles noivos fazem aqueles votos, a gente ouve aquele, né? Eu empenho minha honra, aquelas coisas todas, agora não sei de qual, mas não me ocorre. E todo mundo fica emocionado. Que coisa linda. Oh, meu Deus do céu, o amor é lindo. Eu estava ouvindo outro dia sobre o casamento que gastaram não sei quantos, centenas de mil de não sei o quê, e foi uma festa e tal. Há um ano atrás, estão separados. Então a festa valeu o quê? Gastou. O pai deu a escolha. Ou eu compro um apartamento para vocês, ou pago a festa. Escolheram a festa. E agora? E agora? Não é por falta de boa vontade. Boa vontade não estabelece e não mantém o corpo de Cristo. É oração. Nós precisamos de um milagre, porque sem a virtude de Deus agindo em nós, a comunhão é inviável. É inviável. Ajudando quem precisa, praticando hospitalidade, recebendo bem as pessoas, procurando aprender o nome uns dos outros, convivendo e abençoando os que perseguem. Eu acho engraçado, porque parece que tudo se aplica ao corpo de Cristo, menos esta frase, né? Abençoando, versículo 14, abençoando aqueles que os perseguem, abençoem e não amaldiçoem. Tudo mais parece se aplicar à igreja, menos isso, não é? Parece que está tratando de alguém de fora. Mas tem gente na igreja que nos persegue também. Tem gente chata na igreja. Chata na igreja. Né? Eu estou contando minha piada predileta esses dias. O homem chega na loja, tem uvas? Não, não tem uvas. Volta no dia seguinte, tem uvas? Não, não tem uvas. Já falei que não tem uvas. Terceiro dia, tem uvas? Nós não vendemos uvas, e se você entrar aqui mais uma vez, nós vamos pregar seus pés no chão. Quarto dia entrou, tem pregos? Não, não temos. Então tem uvas. Há pessoas que nunca entendem, nos perseguem, complicam a nossa vida e nunca cai a ficha. São crentes impossíveis. Nós os temos. Toda igreja tem. Uma igreja normal sempre tem pessoas que perguntam sobre as uvas. Sempre tem gente que a ficha nunca cai. São pessoas que fazem perguntas inconvenientes, são pessoas que dizem coisas inconvenientes. Né? Nós tínhamos um rapaz em Botafogo, anos atrás, que queria beijar nas duas faces. Beijar nas duas faces. O negócio dele era beijar homens também. E a gente, esse negócio e o pastor virou, não sabia que ele estava logo atrás, ele virou pastor. Quando o pastor virou, ele tascou um beijo na boca do pastor, o pastor quase surrou ele. Mas ele nunca acertou a vida, e ele sempre fazia as perguntas, mas ele era, claro que ele era meio desequilibrado, mas tem gente que é desequilibrado, que persegue e que inferniza a nossa vida. E há pessoas aqui que podem até infernizar a sua vida, eu te garanto. Nós temos que orar pelos que nos perseguem, não só inimigos da fé, mas pessoas que fazem da nossa vida sempre
mais complicada até no convívio da igreja. Toda igreja tem, né? Nós costumávamos dizer, se botar lona vira circo, se colocar grade vira manicômio. Porque sempre a igreja parece atrair algo, sempre há uma parcela de pessoas que vêm, que nos perseguem, que são complicadas, que nunca entendem, que são agressivas, que são difíceis, que são, enfim, que nos perseguem. Temos que orar por essas pessoas. Faz parte do quê? Da nossa comunhão com o Espírito de Deus. Temos que nos alegrar com quem se alegra, chorar com quem chora, não sermos orgulhosos, não fazer acepção de pessoas, não retribuir o mal pelo mal. Há pessoas que fazem mal a seus irmãos em Cristo. Não retribuir, não revidar, não se vingar, não se deixando vencer pelo mal, mas vencer o mal pela prática do bem. Isto é amar. Isto sim é amar segundo as sagradas letras. Isto é amor cristão. Amor cristão não é dizer, não vou julgar ninguém, não posso, quem sou eu? O amor cristão é isto que nós estamos falando. Se nós assim fizermos, se nós nos dedicarmos a este alvo, a esse modo de vida, porque é uma vida, isso envolve uma vida, é um sacrifício físico. Se nós nos dedicarmos a renovação do nosso modo de pensar, então será um sacrifício agradável a Deus, e nós teremos sido obedientes ao Pai, obedientes a Cristo. E se assim o fizermos, Ele virá e habitará em nós. E este é o nosso alvo, é de sermos uma casa onde Deus habita. Eu quero isso para mim. Quem mais quer isso? Então, amado Deus e Pai, como nós precisamos de Ti, da Tua presença, do Teu poder, da Tua virtude, de perdão, de esperança, de socorro, de cura, de profecia, de discernimento, da fluência dos dons espirituais entre nós. Pai, recebemos a Tua palavra com gratidão, em o nome de Jesus.